Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria agradecer aos irmãos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos juntos. E hoje nós vamos continuar, irmãos, a falar aquilo que nós terminamos na semana passada. Muitos não estavam aqui na semana passada, mas quem não estava aqui na semana passada vai ter a oportunidade de ouvir a mensagem lá no YouTube. Só colocar lá, quinta expositiva, os alicerces da fé cristã. Não foi uma quinta expositiva, mas é o canal lá do nosso do YouTube, onde nós postamos as nossas mensagens e as nossas exposições bíblicas. Amém? Então falamos na semana passada sobre Filipenses. Começamos no capítulo 2, falamos do 1 ao 4. Falamos sobre os alicerces da fé cristã. Então não perca essa oportunidade, acessa lá no YouTube, depois ouça. Falamos um pouquinho sobre o contexto do que era aquela igreja em Filipos, o que Paulo estava encontrando naquela igreja, devido a ela ser uma igreja localizada no território romano. Paulo estava dizendo àquela igreja: vocês precisam agir como cidadãos dos céus. Certo, vocês são romanos, mas a pátria de vocês não é Roma. A pátria de vocês é o céu. E falamos, amados, sobre, além do contexto histórico, falamos sobre a desunião dos crentes, falamos muito sobre a união, os perigos contra a união. E foi bênção. Deus nos abençoou, porque foi a palavra dele que foi ministrada. Amém? E hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Brevemente, se assim Deus nos permitir, vamos continuar também expondo esses versos de Filipenses. E os irmãos vão poder também depois ouvir essa mensagem lá no YouTube, que a partir de amanhã também será postada. Então eu peço que os irmãos abram em Filipenses capítulo 2, vamos estar lendo do verso 5 ao verso de número 11. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. A minha versão é NVI. Creio que os irmãos estão com a versão um pouquinho diferente, mas vai dar para os irmãos acompanharem. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Já oramos algumas vezes, mas sempre é bom orar, não é verdade? Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu quero te pedir, Pai, que sejam as suas palavras que sejam pronunciadas aqui, Pai. Que não sejam as minhas, Pai, mas que sejam, Pai, a fiel exposição do teu texto, da tua palavra, que o Senhor inspirou Paulo para que ele fosse escrever esses versos àquela igreja, que foi tanto abençoada, Pai, pelo teu Espírito Santo, por essas palavras. E ela chegou até nós, Pai, para nos ensinar, para nos transformar. Nos ensine nessa noite, Pai. Continue a nos ensinar para o decorrer de nossas vidas, que possamos sempre glorificar o teu santo nome. Eu quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender desse texto, amados. Para os santos filipenses servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos,
eles teriam que aprender a ser desprendidos do quê? Dos seus bens. Então, não era meramente entregar os seus bens como se fosse caridade na visão de outras religiões, onde muitas das vezes a gente só dá esperando receber alguma coisa. Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida sem esperar nada em troca de nós. Pelo menos no primeiro ato, que depois ele espera que a sua igreja valorize o seu sacrifício. Mas a gente tem que entender que o reino do céu estava sendo estabelecido por Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus ele foi ao madeiro, ele o quê? Ele estabeleceu o reino dele. E todo aquele que crer nele vai herdar a vida eterna, vai herdar o céu. E o nosso serviço, o serviço que o Senhor estabeleceu, tem que ser totalmente desinteressado para nós. Nós temos que dar com alegria, nós temos que dar para abençoar o próximo. E eu sempre falo isso, vou continuar falando, porque essa é a mensagem bíblica. Amar o seu próximo como a ti mesmo. E como eu disse na semana passada, aquela igreja ela estava sofrendo por causa da desunião. Por causa que um se achava melhor que o outro. Na semana passada eu até citei esse verso 5, que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual seria a atitude de Cristo hoje em nossas igrejas? Isso no modo geral, não só falando no contexto da PIBRV. Isso eu quero falar para a igreja evangélica hoje. Qual seria a atitude de Cristo? E Paulo está dizendo para aquela igreja em Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E nós falamos isso na semana passada. Jesus ele viveu seu ministério para quê? Servir e não ser servido. Eu falei isso também ontem na frente missionária. Paulo ele usa o exemplo ali de Roma, ele está falando aquela igreja ali, ele cita Roma algumas vezes, porque Roma era uma potência governamental, mas ele estava dizendo que apesar de Roma ser uma potência, apesar de Roma ter um imperador, ter leis, a igreja não deve ter todos esses aparatos. Ou seja, um pastor de uma igreja, ele não tem que ser o cara acima do rebanho. O pastor da igreja é o primeiro que serve. E Jesus ele disse o quê? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A igreja que eleva e vai criando cargos, é pastor, é apóstolo, é bispo, e cada vez esses homens vão crescendo, 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 crescendo aos olhos humanos. Mas Jesus disse que o ministério da igreja é o quê? Servir. Se eu não servir aos amados, o meu curso de teologia não serviu para nada. Porque em 4 anos estudando, o que eu aprendi com a teologia é que a minha teologia precisa ser relevante para a minha igreja. A minha teologia precisa ser para servir ao meu bairro, mostrar quem é Cristo, humildade. Então não adianta eu me acomodar com um título de teólogo, ou um título de pastor, de bispo, de apóstolo. Seja qual título for, eu tenho que servir. E a atitude de todos nós como cristãos é o quê? Serviço. E Paulo está falando isso àquela igreja o tempo todo. Ter o sentimento de Jesus em nossos corações, meus amados. Porque ele deixa claro qual era o seu sentimento. Ele vai falar isso em Marcos, no capítulo 10, dos versos 42 e 45. Marcos, capítulo 10, versos 42 e 45. Que Jesus mesmo diz, o texto vai dizer assim, olha o registro que Marcos dá. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações
as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Inclusive eu li esse texto ontem na frente missionária. E quem estava na frente missionária ontem aqui? Só o irmão Paulinho. O que eu disse sobre esse texto? Risca na sua Bíblia, principalmente o trecho que fala assim, ó: quem quiser ser o primeiro deverá ser o quê? Escravo de todos. Algumas Bíblias, versões, vão dizer a palavra bonitinha, servo. Mas servo significa o quê? Escravo. Eu disse ontem também na frente missionária que o que o escravo faz? Qual é a função do escravo? Servir ao seu Senhor. Por isso que Jesus fala todo o tempo que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Continuando o texto, não fechem, por favor, no verso de número 6, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer assim, ó, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha que coisa linda! E é aquilo que eu venho falando em todas as minhas pregações, seja ela sobre família, seja ela sobre qualquer outro assunto. O culto não é para nós nos sentirmos bem. O culto é para honrar a quem? Honrar a Jesus, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Então não adianta eu chegar aqui no culto, achar que eu tenho que sair daqui me sentindo muito bem. Ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu falei também isso na frente missionária, eu sempre falo isso. Porque as pessoas procuram a igreja evangélica, eu quero ouvir uma palavra boa. Eu estou indo à igreja para me sentir bem. Pelo contrário. Eu vi uma frase ontem de um pastor batista chamado Judiclei Santos, que ele disse que toda vez que um pregador vai ao púlpito e ele se sente, não foi essas palavras, mas quando ele se sente um fracasso, é porque a mensagem dele foi realmente eficaz. Porque não é a palavra dele, é a mensagem de Cristo que está sendo pregada. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, amados, nós estamos, sempre dá aquela sensação que nós precisamos melhorar muito, precisamos andar muito para chegar ao patamar de Cristo. Porque Paulo foi assim. Paulo fez tantas coisas, Paulo fundou tantas igrejas, e mesmo assim no final do dia, ele diz, não que eu haja alcançado, mas eu corro e prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E qual é a nossa soberana vocação em Cristo Jesus? É salvação. Precisamos entender que nós viemos ao culto para aprender acerca de quem? Acerca de Deus. Nós precisamos aprender acerca de Deus. Precisamos saber quem é Deus. Precisamos entender a justiça de Deus. Precisamos entender o amor de Deus. Precisamos entender quem é Deus. E como vamos saber quem é Deus? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia Sagrada. E só expondo o texto bíblico, só lendo e relendo, entendendo o que a Bíblia quer dizer, nós vamos encontrar Deus. Porque não adianta, amados, vimos aqui falar palavras bonitinhas. Não adianta eu usar da psicologia. Não adianta falar outras coisas que não sejam o Evangelho. Porque o Evangelho que transforma o homem. Por isso que a gente precisa repetir isso diversas vezes. Para a gente poder mortificar a carne que está em nós. Para podermos andar no Espírito. Sabe por quê? Porque Adão quis ser como Deus. Quem veio na quinta expositiva, na primeira, nós falamos muito sobre isso. Gênesis 3, capítulo 5. A serpente fala a Adão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente fala isso para Adão e para Eva, os olhos deles chegaram a brilhar, porque Adão queria ser como Deus. E aqui em Filipenses,
nós aprendemos que mesmo Jesus, na forma humana, Jesus ele quis ser o quê? Jesus quis ser homem, quis ser servo. O texto está dizendo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Por quê? Enquanto Adão queria ser igual a Deus, Jesus ele queria ser um homem humilde, um homem servo, um homem que vive para servir. E muitas das vezes a gente quer ser reconhecido por aquilo que nós fazemos. Temos o exemplo no nosso Cristo Jesus. E no verso 7, Paulo vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que grande declaração. Nesse texto, Jesus está declarando que ele é o quê? Ele é Deus. Se Jesus ele teve que se esvaziar de si mesmo, essa é a maior declaração que nós temos na Bíblia de Jesus como Deus. Mas o que ele faz? Ele se transformou, ele se tornou semelhante aos homens, no sentido de que, da sua humanidade, apesar de Deus ser 100% homem e ser 100% Deus, quando adoramos a Jesus, nós não estamos adorando o super-homem, mas sim Jesus Cristo Deus. A gente não está adorando um homem que é poderoso, nós estamos adorando o verdadeiro Deus, que é servo. Jesus, ele viveu a humanidade 100% mesmo, porque ele deu a sua vida para servir. Ele deu a sua vida em resgate de muitos, porque assim diz o texto. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê passagens de Jesus, a gente gosta logo de ler as passagens de glória de Jesus. Eis que Jesus venceu das nuvens, eis que Jesus é Rei dos Reis, eis que Jesus é Senhor dos Senhores. Mas aqui está a passagem que fala de Jesus exatamente na sua essência, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Enquanto o homem quer ser Deus, Jesus Cristo quer ser homem. Sabe para quê? Para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte. Não há Deus na história, meus amados, que é como Jesus. Que outro rei deixa a sua glória pelo seu servo. Não existe na história nenhuma, nada que seja parecido a isso. E aí nós chegamos à conclusão que Jesus o quê? Se humilhou. E às vezes a gente não quer se humilhar. Às vezes nós nos achamos certos. Às vezes nos achamos donos da verdade. Às vezes a gente acha que a igreja tem que ter o nosso perfil. Às vezes a gente acha que a igreja tem que ser da forma que a gente pensa. Quando na verdade a igreja precisa ser bíblica. A igreja não é como eu penso, mas a igreja precisa ser cristocêntrica. Sabe por quê? Porque Jesus se humilhou. Jesus ele veio à terra, ele podia vir com a sua coroa. Ele poderia vir exalando com todo o seu poder. Ele veio com todo o seu poder, mas a mostra como rei, como soberano. Mas Jesus ele veio como humilde servo de uma das piores cidades de Israel e serviu. Talvez para as outras religiões isso pode ser uma amostra de fraqueza, mas pelo contrário, é a amostra do poder de Deus. E é a amostra principal de que Deus ama os seus filhos, de que Deus ama os seus servos. Olha que ponto que um Deus amoroso pode fazer por aquele que Ele ama. E nós não vemos declarações tão lindas em outras religiões como vemos no Evangelho de Cristo. E no verso de número 8, Paulo vai dizer acerca de Cristo: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que poderia acontecer na vida de um homem.
Porque somente assassino morria dessa forma. Somente delinquentes morriam dessa forma. Somente aqueles que cometiam crimes políticos morriam daquela forma. E Jesus morreu a morte de cruz. Tanto é que Jesus foi crucificado ao lado de 2 salteadores, do lado de 2 ladrões, do lado de 2 pilantras. E estava lá Jesus no meio deles. Sabe por quê? Porque Jesus, com a sua vida, serviu a humanidade. E detalhe, vivendo sem pecado e morrendo numa cruz. Por isso que o mundo não entende Jesus. Por isso que o mundo olha que Deus é esse, que Jesus é esse, um Jesus fraco. Pelo contrário, nessa atitude, nessa demonstração de amor na cruz do Calvário, Jesus é levado a Rei dos Reis, a Senhor dos Senhores, único Deus, único que pode salvar a humanidade. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Antes disso tudo acontecer, já era falado acerca de Jesus. Antes de Jesus nascer, humanamente, as Escrituras já apontavam para o Cristo, já apontavam para Jesus Cristo. E Jesus, ele se humilhou, ele desceu da sua santidade, desceu a natureza humana corrompida, embora ele não se corrompeu. Ele poderia pecar, mas tanto é que ele poderia pecar porque Satanás o tentou a pecar. Mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele poderia pecar. Se ele não pudesse pecar, Satanás não ia nem lá atrás dele. Mas ele não pecou. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Um Deus santo que morre como um criminoso, que morre numa cruz, que passa por sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Mas ele foi completamente oposto ao que Satanás foi. Porque Satanás se ensoberbeceu. Jesus não. Jesus, mesmo em forma de homem, ele foi humilde até o fim. Foi como uma ovelha muda ao matadouro para morrer. E por causa desse contexto, Jesus, ele é o quê? Exaltado. Simplesmente por causa da sua humanidade. Simplesmente porque Jesus fez a vontade do Pai. E a todo momento ele diz isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai que está no céu. E nós, como cristãos, às vezes queremos fazer as nossas vontades. Queremos fazer aquilo que a gente acha correto. Quando na verdade nós temos que fazer a vontade de quem? Do nosso Pai. Do nosso Pai que estás no céu. Versículo de número 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Depois de Jesus tomar forma humana, depois dele se humilhar a si mesmo, de ser obediente até a morte, e morte de cruz, Deus responde a Jesus. Pela humildade do seu Filho, Deus exalta Jesus à mais alta posição. Se fosse, a gente fala numa linguagem militar, na mais alta patente. E diz o texto que Jesus o seu nome está acima de todo nome. Não há outro nome a quem devamos ser salvos. Qual nome? Jesus Cristo, homem. Olha que coisa interessante. O termo nome no grego aqui é toonoma. Significa um nome, ou um nome que era para ser dado a uma pessoa. Deus Pai honrou Deus Filho no mais alto nível, dando um nome maior sobre todo o nome. Logo, o nome de Jesus está sobre todo nome. E não há ninguém maior que Jesus. Não há nenhum nome maior que Jesus. Não há Hitler, não há Karl Marx, não há Lutero, não há Calvino, não há Agostinho. Não há outro nome maior do que Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. É esse Jesus Cristo que Paulo está pregando.
aos Filipenses. Porque o homem, muitas das vezes, ele quer criar ídolos para ele. Ele quer fazer de pessoas que não têm nada a ver como ídolos. Mas Paulo vai dizer que Jesus é maior. O nome de Jesus é sobre todo nome, e as Escrituras já diziam isso. E aí nós chegamos ao verso de número 10, queridos. Paulo vai dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui nós vemos a exaltação do humilhado, a exaltação de Deus, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, que deve fazer com que o mundo reaja com adoração, e que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o sacrifício de Jesus, todo o universo deve adorá-lo. E aqui o texto é bem firme, todo joelho vai se dobrar ao nome de Jesus. E isso mostra, meus amados, o universalismo do poder de Deus. Já viu quando nós falamos que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder? É isso. O próprio Deus investe no seu Filho Jesus para que ele seja o Rei. Jesus é Deus, Deus Filho. E o próprio Deus dá essa autoridade ao seu Filho para que ele seja o Todo-Poderoso na forma do seu Filho. E no versículo de número 11, diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa interessante. Toda língua confesse. Aqui são todas as línguas. Todas as pessoas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para glorificar a quem? Então todas as coisas vão glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Por causa de quem? Através da confissão de Jesus. Porque muita gente fala de Deus, mas não fala de Jesus Cristo. Todos aqueles que não confessam ao Senhor por soberba, um dia terá que honrá-lo com os seus lábios. E o texto está dizendo isso. Pela vontade soberana de Deus, todas as pessoas do mundo um dia dobrarão os seus joelhos diante de Cristo e reconhecerão como Senhor, que quer voluntariamente ou não voluntariamente, todos vão se dobrar ao Senhor Jesus Cristo, salvos e não salvos. Espero em Deus que todos nós estejamos lá, dobrando os nossos joelhos como salvos em Cristo Jesus. Peço ao Senhor, mesmo sabendo que o Senhor sabe quem são eles, o Senhor já definiu quem são os seus filhos, eu peço ao Senhor que faça a vontade dele. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor de vivos e é o Senhor de mortos, meus amados. Precisamos pensar o que a Bíblia diz a respeito disso. Paulo, quando está escrevendo essa carta à igreja de Filipenses, na primeira parte, quando ele começa a falar dos perigos externos que rondavam a igreja de Filipos, depois ele começa a falar dos perigos internos que rondavam aquela igreja, e Paulo depois começa a falar de Cristo, da humilhação, da servidão do nosso Jesus Cristo pelas nossas vidas. Paulo vai ser muito sábio a proferir essas palavras àquela igreja. E precisamos tirar algumas conclusões. A primeira conclusão que precisamos tirar desse texto, meus amados, é que aqui nós vemos a extensão do amor de Deus Pai e do Deus Filho por nós.
Lembra lá no Éden, quando Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, nós carregamos essa culpa, que também é nossa, porque se nós fôssemos no lugar de Adão, nós faríamos o mesmo. Jesus, ele mostra, primeiramente Deus, ele mostra o seu amor enviando o seu Filho Jesus, morrendo por quem? Por pecadores. E Jesus, ele entrega a sua vida por pecadores. Se você não consegue entender a extensão desse amor, é preciso refletir. Os irmãos sabem por que os irmãos estão aqui hoje, dentro dessa igreja, ou dentro deste templo? Os irmãos sabem por que os irmãos estão respirando? Os irmãos sabem por que mesmo com a dificuldade que nós passamos dia após dia, nós estamos bem, nós estamos vivos, porque Deus nos amou. E Deus nos dá a chance diariamente de glorificar o nome dEle. Por isso que Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Que mesmo que vocês passem por dificuldades, Jesus, ele passou por dificuldade maior por causa de vocês, por causa de nós, por causa da sua igreja. E nós precisamos reconhecer a extensão do amor de Deus, Pai, ao enviar seu Filho Jesus, e a extensão do seu Filho quando ele morreu por nós, quando nós éramos inimigos dele, quando nós fazíamos tudo para desagradá-lo, quando nós errávamos o caminho, quando nós éramos cegos, quando nós éramos mudos e surdos para as coisas de Deus. Ele morreu por nós. Ele enviou o seu Espírito Santo e nos transformou. E eu pergunto aos irmãos, o que os irmãos têm feito com aquilo que Deus deu a vocês? Quais são os seus atos para glorificar ao Deus Todo-Poderoso? E o ponto mais importante dessa mensagem: o modelo para o cristão seguir é Jesus Cristo, porque ele era humilde em seu serviço. Jesus Cristo deu o maior exemplo de humildade, Jesus Cristo deu o maior exemplo de serviço. Não há exemplo maior do que Jesus Cristo, de um rei que dá a sua vida pelo servo, de um rei que serve um servo, que serve um escravo. E um escravo que a princípio não era nem escravo dele, era escravo do pecado, era escravo do mundo, não fazia a vontade do Pai. Só passou a fazer a vontade do Pai mediante o arrependimento, mediante a conversão. Nós temos em Jesus um modelo perfeito, um modelo que devemos seguir. Que essas palavras possam ficar guardadas no coração de cada um de vocês. Que vocês possam ouvir. Dá o like também lá no vídeo no YouTube depois. Passar e repassar para os seus irmãos. Repassar para outras pessoas que não conhecem a Cristo, principalmente. Precisamos viver o verdadeiro cristianismo, amados. Puro e simples. Os dias são maus, as filosofias têm aumentado, as pessoas têm aumentado os pensamentos que ela tem acerca de Cristo, fora o contexto bíblico. Tem muitas pessoas dizendo, pregando Jesus, que não é o da Bíblia. Por isso que Jesus vai dizer, que no final dos tempos, muitos vão dizer, ali está o Cristo, ali está o Cristo, ali está o Cristo, mas não acreditem. Jesus Cristo é o da Bíblia. Aquele que veio unicamente para reconciliar o homem com Deus. Aquele que veio para servir, não para ser servido. E a melhor maneira de nós glorificarmos a esse Deus é servir ao nosso próximo. Se dissermos que amamos a Deus e não servimos o nosso próximo, nós somos mentirosos, nós somos pecadores. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa mensagem possa florescer no coração de vocês. Que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. Multipliquem, amados. Cresçam, repartam. Os nossos vizinhos venham glorificar a Deus por causa das nossas vidas. Não para o nosso engrandecimento, mas sim para o engrandecimento do reino. Porque Deus morreu para que nós
possamos levar o Evangelho dele adiante. Amém? Que Deus abençoe vocês. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.